Boa noite. Hoje é domingo, dia 11 de junho. São 18 horas e 17 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: nós temos que ser pontual com Deus e com as pessoas. Amém? Amém. Às vezes a pessoa ela não entende porque não acontece o milagre, não acontece aquilo que ela tanto deseja, porque ela não tem responsabilidade com Deus. Ela tem responsabilidade com o seu patrão, ela tem responsabilidade com seu pai, com sua mãe, mas quando se trata de responsabilidade com as coisas do Altíssimo, ela não tem essa responsabilidade. E o nosso Deus, Ele é pontual. O nosso Deus, Ele é um Deus de já. Você vê que no princípio, Deus, Ele viu que tinha trevas na terra, aonde Ele ia construir a sociedade humana. Mas o que foi que Deus fez de imediatamente? Ele providenciou o quê? A luz. E a luz imediatamente ela fez o quê? Não foi numa mágica, mas foi mediante a fé de Deus. Você sabia que Deus, Ele tem fé? Deus, Ele é o autor da fé. Ele gerou isso dentro do homem, esse poder dele, para que nós pudéssemos ser pontual em tudo aquilo que temos que ser, para que a nossa fé ela possa ter resultado, para que a nossa fé ela possa nos produzir o fruto necessário que nós precisamos para poder viver neste mundo, porque nós temos vivido em um mundo tão corrupto, em um mundo aonde a desigualdade ela está tão grande, avassaladora. É isso? Tá certo essa palavra? Tá bem extensa. E só que nós temos visto que as pessoas ela têm perdido o amor, o respeito para com Deus. Até nas suas orações, ela já não tem mais respeito. Se ela fala para Deus: Deus, eu vou fazer uma oração todo dia, meia-noite, durante um período de tempo. Tudo bem, vai chegar uma hora ou outra, se o período de tempo é extenso, você vai dar uma fraquejada, porque você é o quê? É um ser humano. Você pode não fazer naquela hora, mas pode fazer numa outra hora à parte. Mas as pessoas elas estão perdendo a sua única coisa que ela tem de mais importante, que é a sua palavra. Você imagine se Deus Ele perdesse a palavra dele. Ele falasse assim, ó: haja luz, e a luz ficasse enrolando e não aparecesse. Porque a luz ela apareceu de imediato, porque a palavra de Deus ela tem o que? Autoridade. Olha só o que está escrito lá no site de domingo. Está escrito assim: temos que ser pontual em nossas vidas. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. Você já pode abrir sua Bíblia lá em Gênesis, para a gente poder fazer uma acompanhaçãozinha do texto aqui para nós
para nós se basear também na Bíblia, porque a Bíblia é a nossa âncora de ensino. Diz assim, ó: assim vamos ver no início a oportunidade do Senhor no momento de treva. Ele interveio na hora exata. Gênesis 1:1. Olha só o que diz lá em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Você vê a pontualidade das coisas? Aí vamos prosseguir aqui no nosso estudo. Havia uma necessidade de uma intervenção na hora exata. Ele chegou e falou, e tudo mudou. Onde havia treva, não havia mais. A luz chegou. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós queremos tudo rápido, né? Nós somos os seres humanos, eles querem tudo rápido, tudo no exato momento que ele quer. Mas será que nós temos sido pontual na hora que Deus fala com nós? Será que, por exemplo, eu vou falar de mim. Ontem eu estava muito cansado. Eu fui dormir até cedo. E a Rose me deu uma cutucada e falou: tem que orar 3 horas. Eu até acordei 3 horas, mas eu não orei. Mas quando foi de manhã, por volta de umas, eu não lembro se foi 6 horas da manhã, eu levantei e fiz a minha oração. Mas tem pessoas que ela tem perdido essa sensibilidade de pontualidade. Sabe? A pessoa ela não consegue. Isso é só para Deus, já percebeu? É só para Deus. Se for para o trabalho, ela chega 1 hora antes. Se for para uma festa, pode ter certeza que ela não vai chegar no final da festa. Pode ter certeza. Ou ela chega com a festa começada, ou ela chegou antes. Mas para Deus é uma dificuldade tão grande da gente ser leal nas nossas pontualidades. Meu Deus do céu. Aí diz assim, ó: o homem pecou. Outra pontualidade de Deus. O homem pecou em Gênesis 3:6. Novamente, trevas reinou em meio à terra pela desobediência do homem. Mas Deus, como sendo um ser superior e pontual, novamente interveio ao homem. O homem perdeu a comunhão com Deus, mas logo após ele restaurou com Caim e com Abel. Você vê que aqui em Gênesis 3:6 diz assim, ó. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos seus olhos,
a árvore desejável para comer, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Você vê, às vezes, nós não somos pontuais na obediência e também a gente quer levar as outras pessoas ao quê? A cometer o mesmo erro. É o que nós estávamos conversando agora há pouco, né? Também não é assim. Pô, eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida lá fora. Mas quem é que não tem uma vida lá fora? Hã? Quem é que não tem? Todo mundo tem uma vida. Mas o problema é que se tornou um vício. A desobediência, ela se tornou um vício para a humanidade. Mesmo a pessoa sabendo que não pode, ela vai lá e o quê? Faz. Aí diz aqui no nosso estudo aqui. E ele restaurou com Caim e Abel. Como que ele restaurou com Caim e Abel? Gênesis 4, 4 até o 7. Gênesis 4, do versículo 4 até o 7. Diz assim, ó. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Você vê, para Deus ter se agradado de Abel e de sua oferta, significa que Abel, ele foi o quê? Pontual. Pontual. E pelo que nós vemos aqui, não foi Deus que pediu a oferta. Está escrito aí que Deus pediu? Está escrito que foi uma atitude por livre, espontânea vontade de cada um. E a obediência, a pontualidade às coisas de Deus, isso gera-se dentro de nós através do Espírito Santo. Quando você o quê? Quando você ouve a voz do Espírito Santo. Amém? Aí vamos dar uma pulada, porque o texto aqui é muita coisa. Vamos dar uma pulada e vamos lá em Hebreus 10, 39. Leia, Ivan, para mim, por favor. 39. Tem certeza que é 3? Hebreus 3. Não tem não, Hebreus? Não, Hebreus tem 3 até o 19. Ai, Jesus, será que eu errei? Hebreus 10, 39. Hoje Deus vai nos dar uma direção sobre pontualidade. Somente o 39? Só o 39. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Amém. Aí vamos agora dar um pulinho lá no Provérbios 12. Hoje nós vamos dar uma viajada na Bíblia, tá? Provérbios 12, 27. Posso ler? Vou ler. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Amém? Vocês entenderam isso aí?
Então fica no entendimento que vocês entenderam. Vamos dar mais uma viajada em Provérbios. Provérbios 24. Hoje nossa reunião vai ser bem objetiva. A gente vai buscar o Espírito Santo daqui a pouco. Provérbios 24. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Olha para mim, você está vendo? Quando o Espírito Santo ele dá uma direção, nós temos que ser pontual em cumprir com uma direção, ou seja, obediente. Porque quando você for buscar respaldo da sua comunhão com Deus, da tua fidelidade para com Deus, o que Deus vai fazer? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém? Então nós temos que ter essa sensibilidade para poder nós também não praticar como está escrito aqui em Provérbios, esse erro. O preguiçoso não erra, não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. É como aquela palavra que diz assim, ó: o que tapa os ouvidos ao clamor do necessitado, clamará um dia e não será ouvido. Às vezes as pessoas elas ficam tampando o ouvido à direção do Espírito Santo, a ordenança do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre chamando a atenção, pessoal. Nós temos que ser pontual, nós temos que estar pronto para a guerra. A guerra está chegando, a guerra está vindo. E ela está o quê? Tampando. Um dia ela vai clamar por socorro e o Espírito Santo não vai poder acudir ela. É que nem nós estávamos falando agora há pouco sobre Alexandre o Latoeiro e Himeneu. Eram pessoas teimosas, eram pessoas rebeldes, só dava problema para Paulo. Paulo falou: esse homem me trouxe muita dor. Qual era a dor? Alexandre batia em Paulo? Não. As atitudes de Alexandre deixavam Paulo de cabelo em pé. As atitudes de Alexandre e Himeneu deixavam Paulo agoniado. Mas você sabia que às vezes a pessoa ela gosta de fazer isso? Só para irritar. Mas Deus, um dia que ela clamar, porque ela tampou os ouvidos à direção do Espírito Santo, ela não vai ser ouvida, porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. O soberbo é todos aqueles que acham que já sabe, que não precisa de instrução, que não precisa de dar satisfação, que não precisa de correção, que não precisa de ser chamado a atenção, porque ele já sabe de tudo. Amém? Amém. Aí vamos lá. Efésios 5, 15 e 16. Posso ler? Sim. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Por que Paulo estava dizendo isso daqui?
Pessoal, você tem que ter cuidado a maneira que você está vivendo. Essa maneira vai te prejudicar espiritualmente. Essa maneira vai te levar para um caminho que você não vai conseguir mais voltar. Aí Paulo ele repreende os Éfesos aqui e diz: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. 16. Aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Às vezes você pensa assim: poxa, a direção do apoio aos soldados feridos é muito duro, o pastor é muito duro, o evangelista é muito duro, a missionária é muito duro. Não é não, pessoal. É necessário. É necessário que nós venhamos ter essa direção. Amém? Eu vou fazer uma oração agora para a gente poder buscar. Vamos ficar de pé. Hoje o discurso eu falei que ia ser breve. Feche seus olhos. Meu Deus,